Ok, então vamos lá, Êxodo 32, de 7 a 14. Então o Senhor disse a Moisés: depressa, desce imediatamente, porque o teu povo que trouxeste do Egito está a corromper-se. Desviou-se rapidamente, abandonou as minhas leis, fizeram para si um bezerro, e estão a prestar-lhe culto e a sacrificar-lhes, dizendo: aqui tem os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor acrescentou: tenho visto como este povo é rebelde e obstinado. Portanto, agora vai-te, porque a minha ira se acenderá contra eles e vou eliminá-los, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Contudo, Moisés implorou ao Senhor seu Deus que não fizesse isso. Senhor, rogou ele, por que está a tua cólera tão ateada contra o teu próprio povo que tiraste da terra do Egito? Com um poder tão grande e com tão formidáveis milagres? Os egípcios acabarão por dizer: Deus levou-os até as montanhas para os assassinar, destruindo-os da face da terra. Desiste da tua ira, deste tremendo mal que está a planejar contra o teu povo. Lembra-te que prometestes aos teus servos Abraão, Isaque e Israel, pois que juraste por ti mesmo: multiplicarei a vossa posteridade como as estrelas do céu, e dar-vos-ei toda esta terra que prometi aos vossos descendentes, e será sua possessão para sempre. Então o Senhor desistiu de todo intento que propôs o fazer. Dentro desse texto eu consegui verificar 3 situações que eu gostaria de discutir com os irmãos nessa noite, tá? E se eu tivesse um tema para dar ao estudo, eu diria que seria o homem e suas genuínas experiências com Deus. Grave isso. Genuínas experiências ou conversão, que a gente vai entender. Você lembra que há uns 3 anos atrás começou a ser veiculado nos meios de comunicação a conversão do sistema analógico para o sistema digital? Lembram disso? Então eu quero trazer um pouco dessa experiência para os irmãos entenderem a conversão. O que é conversão? Então dizia: olha, o sistema analógico ele vai ficar obsoleto, ele não vai mais funcionar. E aí começou a ser falado, ser propagado, e todo mundo... E agora, o que é que vai fazer? Você vai perder o seu aparelho antigo? Ele vai deixar de funcionar? Não, peraí, a gente vai providenciar um conversor. E o que é isso? É um aparelho que vai estar conectado ao velho aparelho e ele vai fazer uma transformação. A gente entendeu muito bem isso, né? Ele vai sair daquele sistema analógico e ele vai entrar a um sistema digital, mas utilizando o mesmo aparelho. Apenas esse sistema ele vai adentrar no aparelho, você vai conectar uma antena lá fora, tudo aquilo que os irmãos conseguiram entender, e muita gente ainda disponibiliza desse aparelho analógico. Porventura, alguém em casa ainda tem um desses televisão? Olha, tem lá o irmão Neilo, lá atrás. Então, ele ainda continua lá com o sistema de conversor do analógico para o digital, né? Então, muitas pessoas ainda têm, o governo federal colocou à disposição, e assim, e a gente já foi aprendendo. Eu creio que foi uma experiência que o Brasil começou a viver sobre conversão, para você entender um pouco o que se passa comigo, o que se passa com você, como nós passamos por esse processo de transformação, como isto influencia a nossa vida, como isto influenciou a nossa vida, como isto tem trazido um resultado. Nós éramos o sistema analógico, e aí, através de Jesus, que é o conversor, que é a conversão, nós nos transformamos em um sistema novo, nós nos transformamos num sistema diferente, mas utilizando a mesma estrutura que havia antes. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos. Para isso eu gostaria de trazer algumas informações para os irmãos com relação a homens que viveram e passaram por esta transformação. Primeiro, eu queria trazer algumas informações sobre Lutero. Martinho Lutero começou sua vida como católico. Ele foi monge agostiniano, fervoroso nas meditações e orações. Casado com uma ex-freira, a cobrança de indulgências foi o principal motivo
para que Lutero fixasse na porta da igreja de Wittenberg suas 95 teses, criticando que, de acordo com ele, eram práticas avarentas e pagãs dentro da Igreja Católica. Ao iniciar a Reforma Protestante, Lutero não imaginava que suas ideias motivariam rompimentos dentro do clero e uso político pelos reis e príncipes. A sua tradução da Bíblia para o alemão possibilitou a leitura e interpretação das Sagradas Escrituras por parte do próprio fiel. John Wesley viveu na Inglaterra, no século XVIII, uma sociedade conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vícios e violência generalizada. O cristianismo, em todas as suas denominações, estava definhando, ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. Dentre aqueles que não se conformavam com esse estado paralisante da religião cristã, sobressaiu-se John Wesley. Durante o tempo de estudante na Universidade de Oxford, depois como líder no meio do povo. Nos 50 anos seguintes, John Wesley, em média, pregou 3 sermões por dia, e em parte ao ar livre. Houve uma vez que ele pregou cerca para 14 mil pessoas. Milhares saíram da miséria e imoralidade e cantaram a nova fé nas palavras dos hinos de Charles Willis, irmão de John. Os 2 irmãos deram ao cristianismo um novo espírito. Billy Graham. William Franklin Billy Graham Jr., ele nasceu em Charlotte em 7 de novembro de 1918 e faleceu em Montreal em 21 de fevereiro de 2018. Foi um evangelista, evangélico, teólogo, arminiano e pastor batista norte-americano. Foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador que havia ao redor do mundo. De acordo com sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo frente nas cruzadas para receber Jesus como seu Salvador pessoal. E Paulo de Tarso? Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Sicília. Tarso não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso ficava próximo à costa norte do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. E aí nós temos várias outras pessoas que vocês conhecem, vários outros nomes renomados, tanto nacional quanto mundial, que você conhece, que você já ouviu falar um pouco da experiência destes homens. E é exatamente sobre isto que a gente gostaria de trazer esse entendimento, esse raciocínio para os irmãos, né? Do Lutero, que ele começa a falar, né, fervoroso nas meditações. Meditação era aqui, olha, era na palavra. Ele meditava, ele vivia da palavra, né? E aí a gente pegou John, trazendo um pouco da história de cada fase daquilo que passou pela gente, até trazendo Billy Graham, que foi um contemporâneo, né, que há poucos anos veio a óbito. Esses homens tiveram uma verdadeira e genuína experiência com Deus. E todos aqueles que passam por este processo da conversão, é por isso que eu quero que você traga sempre a memória, né, o analógico para o digital, para você entender. Aqueles que passam, aqueles que passaram, aqueles que vivem este processo de conversão, a única visão, o único alcance deles é o reino dos céus. A única glória deles é tornar o nome de Deus conhecido. E a gente percebe na vida desses homens que uma coisa era importante para eles, só uma coisa, era que o Senhor fosse grande e que eles fossem pequenos. Que o Senhor se tornasse conhecido do mundo, mas que o Senhor não fosse também desconhecido deles. Porque para que você
faça alguma coisa, você precisa conhecer. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer com os irmãos aqui nessa noite é um homem desprovido de pretensões. E aí nós vamos trabalhar exatamente o texto. Volte lá no texto comigo, de Êxodo 32, e nós vamos ler os versículos 7 e 8. E olha, presta atenção nesta fala aqui. Então o Senhor disse a Moisés: depressa, desce imediatamente. Olha que ele fala assim: porque o teu povo que trouxeste do Egito está a corromper-se, desviou-se rapidamente, abandonou as minhas leis e fizeram para si um bezerro de ouro, e estão a prestar-lhe culto e a sacrificar-lhe, dizendo: aqui tem os teus deuses, ó Israel, que te fizeram sair do Egito. Você já prestou atenção quando Deus fala com Moisés? O nível de satisfação, ou o nível de responsabilidade que ele coloca para Moisés? Ele diz assim: o teu povo que tu tirastes do Egito se corrompeu. E aí, é aí que a gente começa a compreender o processo da conversão. É aí que a gente começa a entender que aquele homem que subiu ao monte, aquele homem que viu a sarça arder e não se consumia, aquele homem que teve uma experiência real e genuína, naquele momento ele poderia dizer: puxa, é o meu povo, né? Então, peraí, agora é meu, eu sou dono, eu posso fazer, porque o Senhor está dizendo que é o teu povo. Ele fala bem desta forma. A gente começa a compreender o que gera uma intimidade entre o Criador e os seus filhos, o que gera uma intimidade daquilo que se fala, daquilo que é trazido e daquilo que ouve e daquilo que se recebe. E aí a gente percebe exatamente nisso, né? Um homem desprovido de pretensões pessoais. Quais são as suas pretensões no reino de Deus? O que você pretende no reino de Deus? Como você tem vivido o reino de Deus? Como esse ato de conversão tem se processado na minha e na sua vida? O que isso tem impactado para que eu realmente me sinta cada dia mais devedor? Para que eu não me veja alguém que, puxa, agora eu já tirei, agora o Senhor está dizendo que agora o povo não é mais dele, que o povo é meu, e que eu posso fazer e que eu posso desfazer desse povo. E às vezes as coisas chegam para nós, às vezes nós entendemos determinadas situações e trazemos para o nosso dia a dia, e aí queremos tomar posse dela. O reino de Deus é grande. O Senhor é infinitamente grande, o Senhor é infinitamente mais, o Senhor é infinitamente poderoso, o Senhor é infinitamente santo. E aí a primeira experiência que Moisés tem nesse momento é exatamente isso. Essa experiência de que, então agora eu já posso fazer algo. No reino de Deus nós só podemos fazer uma coisa: adorá-lo e dizer que somos servos do Senhor, fazer aquilo que está lá. Então, o homem desprovido de experiência, como a gente viu estes outros homens que eu acabei de ler para os senhores, eu queria que vocês fizessem um paralelo sobre isso, daqueles que são desprovidos e que produziram e produzem no reino de Deus, e daqueles que se acham diante de Deus e aí já querem e já se sentem dono e já começam a mudar a sorte e já começam a legislar em causa própria. Eu queria que você pensasse sobre isso. Mas primeiro trouxesse esse pensamento para você, trouxesse essa arguição para o seu dia a dia, para a sua vida. E aí você vai ver, né, como a gente vê Lutero, ele foi excomungado lá da Igreja Católica, ele foi para lá, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus havia proposto, né? O John Wesley e outros que começaram a movimentar as coisas. A gente vê Billy Graham trabalhando, a gente vê, né, Paulo de Tarso saiu por aí e chegava nas igrejas, ele dizia: tá bom, eu não preciso, o Senhor me basta, a tua graça me basta. E aí começou a entender. Então a gente pense nessa situação e naqueles que vêm a Deus, como nós temos ouvido desde a mensagem do pastor Guilherme, o que você veio fazer na casa de Deus? O que você tem vindo fazer na casa de Deus? E aí, aproveitando essas nuances daquilo que tem sido apregoado durante esse tempo, a gente quer exatamente trazer essa questão. Que um homem desprovido de pretensões pessoais, ele chega muito longe. Ele chega muito longe e ele se aproxima muito mais de Deus. Amém? Aqueles que não têm a pretensão de dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu estou aqui à disposição do reino, isso aí muda e muda muito. Então a gente entendeu aqui. E aí nós vamos para o tópico 2,
é uma oferta generosa. Quantas ofertas generosas? Continue lá no texto, tá? Continue no texto. Olhe lá o que é que diz o versículo 9. E o Senhor acrescentou: tenho visto como este povo é rebelde e obstinado. Portanto, agora vai-te, porque a minha ira se acenderá contra eles, e eu vou eliminá-los. E ele conclui: e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Mas eu vou eliminar todos aqueles que estão lá embaixo. Eles não vão sobreviver nenhum. Tá? E aí eu queria que nós pensássemos nesta oferta generosa. Nas ofertas generosas que chegam, nas coisas que a gente vê por aí, na maneira como a gente tem, às vezes, vivenciado a nossa fé. Nós temos leiloado, nós temos apregoado, nós temos, sei lá, e aí a gente recebe ofertas. E aí Deus de novo faz outra oferta generosa para Moisés aqui, e deixa ele, né, como diz o pessoal, numa sinuca de bico aí. Olha, esse povo é lá, a situação deles é complicada, não tem como fazer alguma coisa. E eu preciso, então já vou pegar, sabe, e vou organizar aqui, reorganizar as coisas. Aí você já desce, eu faço isso lá, né, elimino, e aí eu vou resolver tudo, eu vou fazer de ti, eu sou aquele que faz todas as coisas. Eu queria que você pensasse sobre as ofertas generosas da vida, sobre as ofertas que lhe chegam, ainda tratando no campo da fé, ainda se tratando do reino de Deus, porque nós não podemos conviver fora do reino, nós não podemos viver fora de um outro mundo, nós não podemos viver longe de um outro Deus, nós não podemos fazer coisas que são propriamente nossas. Eu estou falando dentro daquilo que nós fazemos dentro do reino, que nós vivenciamos dentro do reino, as coisas que nós queremos fazer, a maneira como nós queremos que as coisas aconteçam. Eu queria que você pensasse exatamente sobre isso. E de novo Deus faz uma oferta para Moisés. De novo Deus chega aqui com ele e a gente quer resolver essa situação. E a gente pode resolver, isso é tranquilo. E eu vou fazer isso, mas em compensação, eu vou fazer isso tudo com você. E aí exatamente sobre essas ofertas, sobre aquilo que a gente tem vivenciado, como tem... Aí eu quero começar a perguntar para você, como é que tem vivido a sua fé? Como é que você tem vivenciado esse proceder cristão? Como você tem se avaliado, né? Às vezes as nossas orações, às vezes as coisas que fazemos e como fazemos, ela sempre quer determinar algo, né? Ela sempre quer que a gente proporcione algo melhor, e isso é bom, porque isso é natural do homem. Todo homem quer estar bem, todo homem quer viver bem, todo homem quer ter o melhor. Cada pai, cada mãe que está aqui, que me ouve, quer que a sua casa seja melhor, quer que seus filhos sejam melhores, quer que as coisas aconteçam de forma que você se sinta bem e que você possa fazer isso. Isso não é errado. E nós não estamos aqui dizendo que nós temos que combater isso, não, nós temos que viver bem, nós temos que estar bem. Mas isso aí, quando a gente percebe que são pequenas coisas, pequenas situações, que às vezes elas nos chegam, que elas chegam até nós, que elas começam a trazer, e aí nós temos que começar a pensar, nós temos que começar a ver, porque afinal de contas, nós vivemos para o reino. Nós estamos sobre os cuidados deste Deus, e aí nós precisamos entender isso. E eu vejo que esta experiência de Moisés, ela traz para a gente aqui algo assim que dá para a gente começar a mensurar melhor essa intimidade, a mensurar melhor sobre o nosso Deus e a nossa possibilidade, sobre aquilo que
que ele tem, sobre o seu projeto de vida, né, como as coisas vão acontecer. E esta oferta não causou nenhum impacto para a vida de Moisés. A primeira, que ele falou, o teu povo desce porque ele se desviou, e eu vou fazer isso, né? E a segunda, obrigado, irmão Kleber. A segunda, sobre essa oferta generosa, também não causou nenhum impacto na vida de Moisés. Não trouxe para ele nenhum contentamento, não trouxe para ele nenhuma autossatisfação. Sabe por quê? Porque ele estava lá no monte, mas havia uma nação inteira lá embaixo que dependia exclusivamente do Senhor, independente do seu estado, independente das coisas que estavam praticando, elas precisavam ser alcançadas pelo Senhor. Ele não foi mesquinho, ele não foi egoísta, ele não pensou nele, ele não pensou só nele, ele não pensou, tinha todas as possibilidades de fazer diante desta oferta. Mas se ele não pensou, o nosso vizinho é problema nosso. O nosso companheiro de trabalho é responsabilidade nossa. A família que o Senhor colocou na tua vida é sua responsabilidade. E elas não precisam ser destruídas, eles não precisam passar muitas vezes por tudo que passam, porque é castigo de Deus. Porque Deus quer castigar, porque Deus quer fazer isso, porque Deus quer fazer aquilo. Não. O Senhor, Ele diz que Ele odeia o pecado, mas que Ele ama o pecador, que Ele ama o homem. E qual é o nosso posicionamento diante dessas reflexões que a gente está fazendo, que eu estou trazendo para você, né? Estar desprovido das suas pretensões, diante de uma oferta generosa, o que você faria, o que eu faria. E Moisés traz uma grande lição para nós nessa noite. E agora nós vamos para o terceiro tópico, que é o reconhecimento de quem eu sou e a quem eu sirvo. E nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. Olha que diz assim Moisés aqui. Preste atenção, marque na sua Bíblia, depois você vai meditar. Ele diz aqui a partir do 11. Contudo, Moisés implorou ao Senhor, seu Deus, que não fizesse isso. Olha que Moisés diz aqui. Senhor, rogou ele, por que está a tua cólera tão ateada contra o teu próprio povo que tiraste do Egito? Aí ele começa a exaltar o nome do Senhor dizendo, com um poder tão grande e tão formidáveis milagres, o que dirão os egípcios? Os egípcios acabarão a dizer, Deus levou até as montanhas para os assassinar, destruindo da face da terra. Desiste da tua ira, desse tremendo mal que estás a planejar contra o teu povo. Lembra-te que prometestes aos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, pois que juraste sobre ti mesmo, multiplicarei a vossa posteridade como as estrelas do céu, e dar-vos-eis toda esta terra que prometi aos vossos descendentes, e será a sua possessão para sempre. Lindo, né? Maravilhoso, né? Amém? Era com o Senhor, não era com qualquer pessoa, era com o Criador. Senhor, não, Senhor, eu não quero ser em mim essa grande nação. Eu não quero que só eu seja esse protagonista dessa tamanha bênção, Senhor. Aquele povo, mesmo errante, mesmo fazendo o que eles estão fazendo, eles são dignos da tua misericórdia. Eles são dignos do teu perdão. Eles merecem uma nova chance. Eles merecem passar por algo novo. Lembra-te da tua promessa. Lembra-te que tu fizestes a Abraão, Isaque, a Israel, de que a sua descendência, então não era só Moisés, mas a descendência deles, eles seriam contados como areia da praia. E aí você começa a entender então, você começa a compreender que nesse sistema, nessa ação maior, o que prevalece é o reino. O que vai prevalecer, o que vai permanecer, sabe, de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós fazemos, é a nossa comunhão, é como nós estamos vivendo, é como isso vai se propagar, como nós vamos levar e como nós temos levado isso para as pessoas. E se percebermos minuciosamente, às vezes nós queremos que haja uma punição. Uma punição leve, mas vai lá, Senhor, pune. Senhor, mas eu acho que ele precisa ser punido.
Eu acho que, Senhor, não é morte, mas ele precisa ser punido, ele precisa passar por aquilo. E a gente percebe aqui Moisés ali com todas as possibilidades, e Moisés exatamente ele vai ao contrário, ele vai rogar pela misericórdia. Lembra de John Wesley quando ele estava lá no século XVIII? Quando ele viu a miséria da Inglaterra, Senhor, mas chegou a Revolução Industrial. E a gente não tem como voltar atrás. A revolução está aí. E John Wesley começou a ver a pobreza dos ingleses, a situação deprimente que eles viviam ali nas ruas. As igrejas entraram dentro deste processo, né, de desconstrução também. E todos foram acometidos daquele mal. Todos foram influenciados de forma negativa e aí agora o que vai acontecer? Não, mas é o progresso, é a ciência. E aí John Wesley naquela manhã, ele tem aquela experiência, ele ouve a experiência do pai da reforma, Lutero. Ele ouve aquilo que o homem vive pela fé, a salvação é pela graça. E John Wesley teve aquela experiência marcante, tremenda, gloriosa. E ele começou então naquela manhã, ele deu lugar e ele se reconheceu pecador. E ele sabia que só o sangue do Cordeiro tinha poder de perdoar pecado. E tinha poder de mudar a vida de uma nação. E John Wesley se levanta sozinho lá e começa então a fazer isso. E ele contagia o seu irmão, né? Charles Wesley, e eles começam então a pregar, e as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a ter um novo sentido, as coisas começaram a ver, porque eles começaram a experimentar o ato da conversão. Eles saíram desse sistema analógico e entraram no sistema divinal. Eles começaram a ver o poder, a glória, a emancipação, aquilo que o Senhor poderia fazer neles e através deles, mas para o reino do Senhor e não para a sua causa própria. E as coisas começaram a mudar. E as coisas começaram a ter novos fechamentos. A Inglaterra então começou a passar por ali, as igrejas começaram a se avivar, as igrejas começaram a adorar, as igrejas começaram a glorificar a Deus, e aí a gente começa a perceber exatamente isso, sabe? Dentro dessas questões, eu posso receber uma oferta generosa, mas eu tenho que estar desprovido da minha glória. Eu tenho que estar desprovido daquilo que eu sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer nada, você não é capaz de fazer nada. Você e eu somos pecadores, você e eu somos limitados, você e eu não chegamos na esquina se não for pela mão do Senhor. Você não pode fazer nada. O mundo jaz no maligno, o mundo se corrompe porque as pessoas não conhecem a salvação. O mundo morre todos os dias porque as pessoas não experimentaram uma genuína conversão. Muitos, mesmo dentro das igrejas, ainda vivem no sistema analógico. Não passaram pelo ato de conversão. Muitos estão na igreja, às vezes equivocados. Como falou, medo do inferno, medo daquilo outro. A igreja não é lugar de medrosos. A igreja não é lugar para medrosos. A igreja não é lugar para tímidos. A igreja não é lugar para homens que querem um espaço debaixo da sombra. A igreja é lugar de adoração. A igreja é reino. A igreja é vida. A igreja é paz. A igreja não é guerra. A igreja não influencia para o mal. A igreja leva a glória lá onde está o mal e converte o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme o Espírito Santo que nela habita. E nós precisamos começar a entender este processo. Nós começamos a nos viver, não precisa muito, irmão, é conversão, é converter, é se arrepender, é dizer que eu sou pecador. E que eu preciso da graça do Senhor, desde o dia da minha conversão, até o dia do arrebatamento, ou até o dia que o Senhor me chamar, eu preciso me santificar todos os dias, para ser melhor e para fazer o melhor no reino. E aí, a gente percebe nesse trecho aí de carta, eu estava lendo, aí eu começo a entender a fala do Renan, quando ele falou naquele dia que não tem como você passar pela Bíblia apenas por uma leitura visual.
Não tem como você ir para a Bíblia, ler a Bíblia e dizer que você está lendo aquilo para você cumprir uma etapa de fazer a sua leitura anual. Eu vejo que isso para nós não compete, não comporta. Não estou dizendo que é errado, mas é difícil a gente ler um ano. A irmã Cléia tentou e não conseguiu no primeiro ano. Quando ela chegou no João, ela parou no João e ela ficou no João e ela começou no João, né? No princípio é o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, mas um dia o verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e todo mundo viu a glória como a glória do unigênito do Pai. Não tem como passar pela Bíblia apenas com os olhos. Não tem como eu viajar na Bíblia se não for pelas asas do Espírito. Não tem como eu olhar para a Bíblia sem olhar para os meus pecados, sem olhar para a minha miséria, sem olhar que sem Deus eu não posso nada. Ainda que todos os bens, todas as riquezas, tudo aquilo que eu possa conquistar lá fora, nada disso me levará para a eternidade e nada disso eu levarei para a eternidade. Então, comecemos a pensar nessa noite sobre esses propósitos. Comecemos a pensar sobre essa situação. A pessoa, talvez que você esteja tendo dificuldade, ele não é seu inimigo. É uma pessoa que precisa do Senhor, precisa da graça de Deus. E se você já tem a graça, comece a distribuir com ela. Se você conhece o perdão, que você já passou por esse processo, comece a distribuir isso. Comece a vivenciar isso. E é simples, amado, não precisa muito. É só você dizer, Senhor, eu estou aqui. Nós não somos o tabernáculo do Senhor? Amém? Nós não somos o lugar de habitação do Senhor? Quem é lugar de habitação do Senhor? Levanta a mão aí. Tá? Não é em você que o Espírito Santo habita, então você é a habitação. Tá? E aí você precisa exatamente estar dentro desta proposta, dentro dessa situação, e começar a experimentar essas coisas, começar a experimentar aquilo que o Senhor tem trazido. A gente tem visto que a degradação ela foi tomando aos poucos, e aos poucos, e aos poucos, e aos poucos, e hoje a gente vê a coisa assim o pecado tão natural, né? O erro tão natural, a falha tão natural, que tudo é normal. E a cada dia a gente se depara com situações novas. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele não muda. E Ele não vai mudar porque você mudou. E Ele não vai se adequar nos seus moldes. Ele não vai se adequar no seu sistema. Ele não vai se adequar às suas convicções. É as suas convicções, é o seu sistema, é a sua vida, é a minha vida que tem que se adequar aos propósitos dEle. Do contrário, você vai estar caminhando sozinho. Do contrário, você vai estar fazendo apenas seus projetos. E você pode muito bem ser bem-sucedido. Mas ele falou, lá a parábola que Jesus disse, que o homem chegou, construiu todos os castelos, edificou, mandou quebrar os paióis e mandou fazer novos, e encheu ali, e ficou maravilhado com tudo aquilo que ele havia conquistado, e disse, agora estou bem, agora eu vou passar a minha velhice, eu vou estar tranquilo. E aí diz assim, louco, essa noite alguém vai pedir a tua alma, e o que tem preparado, onde ela irá? Eu não estou falando aqui que nós precisamos deixar de cumprir as nossas metas. Eu não estou falando para os empreendedores do final de semana. Os irmãos compreendem muito bem isso e sabem muito bem o que é isso. Que se vocês quiserem ser prósperos, se submetam à vontade exclusiva do Senhor. Sejam fiéis, sejam verdadeiros, sejam honestos. Vocês não precisam fazer falcatruas, vocês não precisam fazer majoração de nada, vocês precisam apenas confiar esse projeto ao Senhor
e o Senhor lhes dará a vitória. E vocês serão... Eu estou falando para ele porque eu estou vendo aqui os dois que abri, que o empreendimento do final de semana, mas isso serve para cada um de nós. Isso serve para a nossa vida, isso serve para a nossa casa. E eu quero concluir essa palavra trazendo palavra. Vamos lá para Efésios 4, a partir do versículo 22. Dentro dessa reflexão hoje. Efésios 4, de 22 em diante. Amém? Achamos? E diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados o modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quanto a vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem-se a sua ira antes do pôr do sol, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, trazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem de como toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Olha aí, fechamento, a palavra, quer dizer, lá do antigo, Moisés e Paulo de Tarso, né? Ele traz essa complementação desta palavra para a gente, que a gente precisa estar adequado a isso. E aí, nossa vida é ser de inspiração e não de acusação. Quem falou isso foi a doutora Rose Alves, aquela neurocientista. Eu achei interessante isso. Nossa vida precisa ser de inspiração e não de acusação. O mundo espiritual não é movido pelas coisas que eu declaro, mas pelas coisas que eu vivo. Vou repetir de novo. O mundo espiritual não é vivido pelas coisas que eu declaro, mas pelas coisas que eu vivo. Toda autoridade é constituída por exemplo. Amém?